Boa tarde a todos. É com grande prazer que eu inicio esse evento, fazendo parte do programa Difusão Digital, Tecnologia e Inovação da ABM. Meu nome é Vânia Lúcia de Lima Andrade, eu sou coordenadora da Comissão de Mineração da ABM e também faço parte do Conselho de Administração da ABM. Como vocês sabem, a ABM é uma entidade com 75 anos de existência, é então uma instituição já consolidada e que tem como missão o fortalecimento técnico das áreas de metalurgia, materiais e mineração. Então, com alguma frequência a gente tem realizado webinars com esse caráter técnico. Hoje nós vamos falar sobre a geometalurgia. Ela é com suas aplicações práticas nas várias etapas de um projeto de mineração. Trata-se de uma metodologia multidisciplinar que integra o conhecimento geológico do depósito mineral com as atividades de planejamento de lavra, processamento mineral, meio ambiente e mercado. Visa principalmente a redução do risco nos negócios, a otimização dos ativos e aumento da competitividade dos produtos através da previsibilidade dos processos e dos seus resultados. Nós vamos trazer para esse evento profissionais de larga experiência da academia e das etapas de desenvolvimento de novos projetos, que a gente chama de FEL 1, até o apoio às operações em produção. São profissionais altamente qualificados e foram especialmente convidados para esse nosso evento. Eu vou apresentá-los, eles vão fazer as suas apresentações e, ao longo dessas apresentações, eu gostaria de pedir a vocês que mandassem as suas perguntas, que depois serão respondidas pelos palestrantes, né? E no final desse evento, nós vamos enviar a vocês um questionário para que vocês nos ajudem a cada dia mais melhorar o nosso trabalho na ABM. Bom, então, chamando já o primeiro apresentador, ele é o Douglas Batista Mazingli. Ele é professor adjunto do Departamento de Engenharia de Minas da UFMG. Agradeço muito ao Douglas ter aceito esse convite para falar sobre o conceito de geometalurgia. Ele é um professor que tem essa matéria na cadeira de Engenharia de Minas, então ele pode falar com muita propriedade essa parte conceitual, inclusive a parte também operacional. O Douglas é bacharel em Engenharia de Minas pelo UFMG, mestre e doutor em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas, também pelo UFMG. Foi professor visitante no Sustainable Minerals Institute, na Universidade de Queensland, na Austrália. Tem 16 anos de experiência, sendo 11 anos na iniciativa privada, atuando em diversos projetos em nível conceitual, básico e detalhado. Participou da implantação, startup e ramp-up de usinas de processamento mineral, avaliação econômica, estudos de geometalurgia e modelamento matemático de equipamentos de processo. Tem como áreas de pesquisa a integração entre mina e usina, a geometalurgia, a simulação computacional, o desenvolvimento de coprodutos. É pesquisador do CNPq na área de aproveitamento sustentável de resíduos de mineração. O Douglas vai ter 20 minutos para fazer essa apresentação dos conceitos. Eu passo a você a palavra, então, Douglas. Muito obrigado. Agradeço a ABM pelo convite e agradeço a todos também que estão aqui conosco hoje. Então, vou compartilhar minha tela.
Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Ok, então vamos lá. Aqui tem um sumário da minha apresentação, né? Vamos falar do conceito, do objetivo, depois das equipes, né? Os profissionais envolvidos. Vamos falar um pouco do passado, do presente e do futuro. Vamos falar de duas variáveis geometalúrgicas muito importantes, a recuperação e energia específica, e depois, para encerrar, vamos falar de planejamento e tomada de decisão. Então, aqui no conceito e objetivo, né, o que é geometalurgia? Provavelmente, se a gente perguntar para o pessoal da geologia, o pessoal que trabalha na mina, o pessoal que trabalha na usina, cada um vai ter uma definição, né? Mas todos concordam que é uma abordagem multidisciplinar. Deixa eu colocar aqui o ponteiro. E assim, é muito comum, quando a gente pergunta o que é geometalurgia, as pessoas falarem que tem a ver com elevar o retorno do negócio, reduzir os riscos, modelo em 3D, recuperação, usar muita estatística, aumentar a previsibilidade, assim por diante, né? Eu gosto dessa definição, que é o seguinte: a geometalurgia tem como objetivo incluir informações de processamento mineral no modelo de blocos, tá? Buscando maior precisão na etapa de planejamento e tomada de decisão. Então, o que a gente quer é um modelo de blocos com mais informação para que a gente tenha uma melhor previsibilidade dos processos. Aqui tem um exemplo, né? O que a gente pode fazer com relação à informação no modelo de blocos. Então, dá para a gente colocar muitas coisas, né? Não só os teores, né? Mas como também a composição mineralógica, a dureza do material, recuperações e assim por diante. E a partir dessas informações a gente consegue prever qual que é a capacidade, né, a taxa de produção da usina, a gente consegue falar qual que vai ser a recuperação, os custos operacionais e também o nosso produto, o nosso concentrado, né, qual vai ser a qualidade dele. E essa ferramenta, né, permite a gente fazer vários cenários, né, e aí dentro desses cenários a gente pode simular N variáveis, né, e realmente ter uma visão ampla do que pode acontecer. Seria uma análise de sensibilidade, né, alterando uma variável, o que acontece com as demais, né. E assim, o que a gente quer é colocar nesse modelo 3D informações assim, dos materiais, das litologias, dos domínios, né, e assim, sempre tentando ver a resposta de processo delas. Então, aqui tem um exemplo, né, o pessoal fez aqui, clusterizou, vamos falar, né, agrupou minérios com diferentes características aqui, estava usando o RQD, né, material mais fraturado e mais blocoso, e aqui o PLI, né, que tem a ver com a dureza, né, a resistência, então, mais friável, mais competente. Então, se a gente trouxer essa informação para o modelo 3D, a gente consegue trabalhar bem com a blendagem, que é um grande desafio hoje, né? Então, eu sei que esse material aqui do domínio 1, minério tipo 1, eu tenho uma pequena quantidade dele aqui, né? Então, eu posso trabalhar com blend, colocar 3, 4 blocos de outros materiais e um desses, já que esse ele é um pouco mais competente. Então, eu vou ter uma blendagem de competência das rochas, né? Que tem a ver com a dureza das rochas. Agora vamos falar de equipes e de profissionais. Bom, a tomada de decisão, ela parte de todas as áreas, então todo mundo contribui, né? O pessoal da geologia, da mina, da usina. Se eu perguntar, né, quanto é 2 mais 2, o geólogo vai ter um pouco de dificuldade de responder, né? Porque ele vai sempre falar, ó, tá entre isso e aquilo, vai trabalhar com os fluxos de sondagem, os modelos, as regiões, e assim por diante. O engenheiro de minas, ele vai trabalhar com um número, geralmente. Ele vai ter que transformar essa informação do geólogo em um número para poder calcular os custos, né, e ver a viabilidade de extrair ou não bloco, e assim por diante. Já o engenheiro de processos, e aqui tem, né, pode ser engenheiro metalurgista, engenheiro de produção, engenheiro químico, engenheiro de minas, ele tem uma flexibilidade maior. Então, ele pode modular, né, ele pode ajustar a planta para chegar num determinado objetivo, um determinado concentrado, alguma coisa assim. O que ele quer, na verdade, é uma alimentação mais constante possível, em termos físico-químicos, né?
Então, assim, cada profissional tem a sua linguagem, cada profissional tem o seu entendimento e todos têm que conversar, todos têm que trabalhar juntos para realmente ter uma tomada de decisão eficiente. Agora, falando de passado, presente e futuro. Bom, no passado, o que a gente fazia era coletar amostras, né, dos furos de sondagem e desenvolver uma amostra representativa do depósito. Isso era muito comum. E a gente fazia também teste em escala piloto, né, com essa amostra representativa. Fazia aqui a interpolação usando cligagem e fazia aqui um modelo determinístico, né, de planejamento. Por que isso é passado? Né? Porque a gente sabe que uma amostra representativa do depósito é muito difícil isso acontecer. Né? A gente deveria juntar aqui furos de sondagem dos 5 primeiros anos, de acordo com o planejamento, e coletar uma amostra dessa, alguma coisa assim. Bom, no presente, o que a gente tem? A gente tem muitos testes simplificados. Né? O que é isso? Em vez de fazer poucos testes, né, pegar uma amostra representativa, não, eu vou fazer vários testes com várias amostras e vou ver as diferenças relativas entre elas. Né? Isso é muito importante, porque aí eu vou ter regiões, né, da mina, né, que tem comportamentos diferentes, e isso vai me ajudar a fazer o melhor planejamento. Atualmente é muito comum a gente usar simulação, né, e também fazer um planejamento estocástico, né, uma otimização estocástica. Então eu crio aqui N cenários, eu não tenho só uma interpolação, um modelo, tem N modelos, e aqui eu vou ter condições de ver qual que é a incerteza, medir essas incertezas, né? Bom, e para o futuro, o que a gente teria no futuro? Né? A gente enxerga da seguinte forma, um workflow com todo mundo junto, trabalhando na mesma base, né, no mesmo sistema, geologia, mina, usina, teria sim a simulação aqui na interpolação dos dados, teria também a otimização estocástica no planejamento e o modelamento geometalúrgico entrando aqui nessa etapa. Agora vamos falar dessas duas variáveis, né, que são super importantes, recuperação e energia específica. Né? Bom, a recuperação de um processo, pode ser flotação, separação magnética, um processo gravítico, ela sempre vai partir do seguinte, eu vou pegar o furo de sondagem, né, para determinar a recuperação de um processo. Vou pegar o furo, vou fazer uma moagem, aí eu posso trabalhar com diferentes frações granulométricas, né, e vou determinar a recuperação. Aqui tem um exemplo, o seguinte, à medida que eu vou afinando o material mais fino, vou moendo mais, eu vou recuperando mais também. Então, aqui eu tenho um trade-off, né? Se eu moer mais grosso, eu economizo, gasto menos, mas só que eu vou recuperar menos. Né? E é claro que isso aqui é o seguinte, ó, eu tenho uma faixa ótima, né, de recuperação. Se está muito grosso, eu recupero pouco. Se tiver muito fino também, vai atrapalhar o meu processo. Então, eu tenho que ter uma faixa de trabalho. Se eu vier para cá, nesse gráfico a gente está vendo o seguinte, ó, eu tenho o P80 e a alimentação, a taxa de alimentação da planta. Então, se o meu P80 é mais grosseiro, eu tenho uma taxa mais alta. Né? Então, o P80 ideal para moagem, né, no caso, é um P80 mais grosseiro, que eu tenho uma maior taxa. Se eu olhar agora a recuperação, ela é o contrário. Né? Então, o P80 da flotação, no caso, seria um P80 mais fino. E aí eu teria uma recuperação mais alta. Né? O que eu preciso fazer, então, é achar o P80 do negócio. Né? Um P80 que está aqui no meio desses dois. E aí, fazendo esse trade-off, eu vou ver, olha, se eu moer até um determinado tamanho, eu consigo ainda uma recuperação interessante e uma taxa também interessante. Né? Então, eu tenho que encontrar esse P80 do negócio. Bom, falando de energia específica, para determinar a energia específica, eu tenho vários testes, né? E aí, assim, a gente tenta utilizar um pouco de cada metodologia, né? Para no final a gente ter condições, né, de visualizar de uma forma melhor como seria o dimensionamento, a otimização do circuito de cominuição. Bom, dos testes, né, que a gente mais utiliza,
A gente tem o drop weight test, né, que solta um peso sobre a amostra, a gente constrói uma curva. Então, à medida que você vai aplicando mais energia, você vai reduzindo mais o seu material. E a gente faz isso com os furos de sondagem, né, com frações diferentes através dos furos de sondagem, normalmente. A gente tem um Bond Working Index, que é o modelo muito utilizado ainda, né, o modelo de Bond consagrado. A gente tem um moinho, um teste também padronizado. Tem essa metodologia para determinar a energia específica da moagem SAG, o SCSE. Tem também o SAG Power Index, que é outra metodologia, né, para determinar a energia específica do SAG. E tem uma metodologia mais recente, que é o SMC, que utiliza resultados do Drop Weight Test, que é esse teste aqui, né, o parâmetro A vezes B, e também do Bond Working Index, né, o parâmetro BWI. Então, eu tenho índices, né, MIA para moagem grosseira, MIB para moagem fina, MC para britadores, MIH para prensas. Né? Então, independente do teste que você for usar, eu tenho que, né, determinar a energia específica. É isso que a gente precisa para seguir com a modelagem. Agora, vamos falar de planejamento e tomada de decisão. Então, o que eu faço com esses dois parâmetros, recuperação e energia específica, né? Como é que eu tomo decisão com isso? Aqui tem um exemplo bastante simples, né? Bem didático, que a gente está tentando mostrar como que seria isso. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho dois blocos, bloco da litologia A e bloco da litologia B, eles têm a mesma dimensão, 10 por 10 por 10, e cada um tem um teor de cobre. O bloco A, 0,36 de cobre, o bloco B, 0,34 de cobre. Bom, se a gente falar do teor de corte, que é uma metodologia muito utilizada, a gente já pode tomar uma decisão aqui. Né? O que tiver acima do teor de corte é minério, vai para a planta. O que for abaixo é estéreo, e aí vai para a pilha de estéreo. Né? É uma metodologia bastante simples. Né? Se eu tenho densidades, né, densidades também diferentes, cada material tem a sua densidade, normalmente, e eu posso calcular a massa. Né? Então, se eu tenho volume e tenho a densidade, eu calculo a massa de cada bloco. Então, vejam que a massa dos blocos ela é parecida, né, mas esse bloco de estéreo ele tem mais massa do que o bloco considerado minério. Agora, vamos voltar na recuperação, né, que a gente falou anteriormente. Cada litologia tem um comportamento e, portanto, tem uma recuperação. Então, se eu fizer aqui vários testes de flotação com teores diferentes, eu vou ter recuperações diferentes. E eu posso agrupar esses materiais nas suas litologias e construir curvas que são distintas. Nesse caso aqui, a litologia A, que eu estou considerando minério, ela tem uma recuperação mais baixa, né, do que esse bloco aqui considerado estéreo. Né, que tem uma recuperação mais alta. Bom, como é que eu faço para calcular a quantidade de cobre, então, desses blocos? Né? Eu posso pegar a massa do bloco, que está aqui, o teor, que está informado, e a recuperação, que está nessa curva. Se eu fizer isso, eu vou achar que a massa de cobre desse bloco A é 8,09 e desse B, bloco B, é 7,99. São massas parecidas, né? O bloco considerado minério ainda tem, né, tem mais massa de cobre, né, mas a diferença para o bloco considerado estéreo é muito pequena. Bom, agora falando da energia específica, né, cada material tem a sua energia específica e a gente obtém energia específica através dos testes que a gente falou anteriormente. Então, nesse caso, a energia específica do bloco B é menor, né, do que do bloco A considerado minério. Bom, imagina que eu tenho uma potência instalada lá, um moinho, né, na minha operação, que tem 15.000 kW de potência. A gente pode calcular a taxa de alimentação do circuito, através da potência, esses 15.000, dividido pela energia específica, né, energia específica de cada bloco. Então, se a gente faz isso, a gente chega numa taxa de alimentação distinta. Então, 1.851,9 para o bloco considerado minério e 2.083,3 toneladas por hora para o bloco considerado estéreo. Então, a taxa que eu consigo passar no meu moinho com esse bloco é uma taxa maior. Tá? Aqui eu tenho condições
de calcular quantas horas de processo eu gasto para tratar esses dois blocos. Então, se eu pegar a massa do bloco e dividir pela tonelada por hora, a capacidade, eu vou encontrar as horas, o tempo de processamento. Bom, aqui eu já estou encontrando que é mais rápido eu processar esse bloco de estéreo do que processar esse bloco considerado minério. Se eu agora pegar a quantidade de cobre de cada bloco e dividir pelo tempo, eu vou achar, né, acreditem, eu vou achar que esse bloco B, considerado estéreo por essa metodologia de teor de corte, eu tenho mais cobre por hora nesse bloco do que no bloco considerado minério, né? Então, aqui é um exemplo bastante simples, mostrando que se a gente colocar as informações, as variáveis geometalúrgicas, recuperação por litologia e energia específica por bloco, a gente pode chegar numa conclusão, né, de que um bloco que a gente poderia, que pela metodologia mais simples, né, eu estaria enviando um bloco para o estéreo, na verdade é um bloco que eu posso sim considerar ele como minério, né? Agora, isso é muito bonito, é muito legal, mas o que entra na planta não é um bloco de cada vez, é uma mistura de blocos. Então, esse é o desafio, né? É fazer a mistura ideal, né, dos blocos para a gente poder alimentar a planta. E, atualmente, né, a gente tem aqui um exemplo do que a gente pode fazer para trabalhar de forma online, para a gente alimentar o nosso modelo mais rapidamente. Então, eu tenho Smart Tags, por exemplo, para eu rastrear o material, né? Então, eu sei de onde saiu, qual banco, qual litologia, eu consigo entender melhor essa questão da blendagem, né? Eu consigo medir também no meu processo tamanho de partícula, alimentação, potência. Então, eu consigo rastrear, né, o que o meu circuito está medindo com relação ao que está entrando, né? Isso é muito importante. Por exemplo, eu posso também medir a taxa de perfuração, né, no meu banco e através disso já determinar, né, as diferenças entre os materiais e isso retroalimentar os meus modelos, né? Isso vai melhorar a minha previsibilidade. O que a gente quer? Qual que é o nosso objetivo? Né? E a gente tem trabalhado para isso. É a integração das informações em uma base única para acesso online por todas as equipes. O que acontece hoje é que cada equipe trabalha separada e tem um tempo, né, considerável para cada equipe fazer o seu trabalho e passar para outra, né? Então, o que acontece? Se a gente consegue colocar todo mundo para trabalhar numa mesma plataforma e todo mundo enxergar o que está acontecendo, por exemplo, eu furei o banco, né? E essa informação já foi para o meu modelo, eu fiz novos furos, né? E confrontei com o modelo anterior, e aí fiz um ajuste, e aí eu ajusto a planta para receber esse material, o blend que eu vou fazer. Se eu consigo trabalhar essa informação de forma mais rápida, claro que eu vou ter um retorno disso. Bom, era isso, a ideia era trazer um pouco do conceito, falar de duas variáveis importantes, né? Eu quero agradecer ao FMG, ao Departamento de Engenharia de Minas, as agências de financiamento, né, da nossa pesquisa, CAPES, CNPq, FAPEMIG, e agradecer vocês novamente pela presença. Obrigado. Douglas, foi fantástica a sua apresentação, foi concisa, mas extremamente rica, né? Extremamente. Eu vou passar, então, a palavra para a segunda especialista, que é a Elizabeth da Fonseca. Ela é geóloga especialista da Vale. Ela é formada na UFMG, com mestrado em Engenharia Econômica na mesma instituição. Trabalhou como petrógrafa no mapeamento geológico regional do projeto Espinhaço, num convênio UFMG-COMIG, e com mineralogia aplicada a processamento mineral no Centro de Desenvolvimento Tecnológico Nuclear, CDTN. Desde 1999, trabalha na Diretoria de Exploração e Projetos Minerais da Vale, com atuação nas áreas de mineralogia, avaliação de recursos e tecnologia mineral. Possui cerca de 15 anos de experiência em geometalurgia aplicada ao desenvolvimento de projetos de ferrosos,
fosfato, metais básicos, principalmente cobre, ouro e níquel. Em fases iniciais de exploração, o FEL1 e suporte às áreas de negócio. Passo a palavra para você, Beth, com muita alegria. Grande amiga. Muito obrigada, Vânia. Bom, deixa eu compartilhar com vocês. Me falem se tiver tudo ok. Vocês já estão vendo a apresentação? Já. Está ok? Sim, já está ok. Beleza. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, né, da BM para poder estar aqui compartilhando esse pouco conhecimento aí adquirido ao longo desses anos na Vale, trabalhando com geometalurgia, e eu vou falar um pouquinho da abordagem geometalúrgica nos projetos de exploração, né, falando um pouco de métodos, ferramentas e desafios. Bom, o Douglas já conceituou muito bem aí a geometalurgia, mas eu não poderia deixar de ressaltar esse aspecto, né, o caráter multi e interdisciplinar dessa abordagem, que é mais importante do que todas as outras tecnologias, né, que estão envolvidas, é essa interação, né, entre os vários profissionais. E ao longo aqui da apresentação, eu vou mostrar um fluxograma, né, mostrando as etapas, né, as fases do mapeamento e modelamento geometalúrgico que a gente tem utilizado, né, nos projetos de exploração, começando aí desde a fase de exploração geológica até o planejamento de mina. Começando, então, aí, quer dizer, a primeira fase, o que seria? Seria o levantamento de todas as informações e consolidação de uma base de dados. É uma etapa super importante e ela é um guia para as fases futuras, né, dos programas geometalúrgicos, e é onde a gente faz o levantamento das informações geológicas, das informações metalúrgicas existentes, especificações de produtos para o mercado e todas as outras questões relativas ao desenvolvimento do projeto. Bom, o modelo geológico, ele é a base do modelamento geometalúrgico. Então, assim, é muito importante conhecer a vocação do seu depósito, quer dizer, quais os domínios texturais de alteração, de litologia, com os parâmetros críticos que a gente encontra nos depósitos. Então, é uma fase crucial e também muito desafiadora, porque é muito difícil a gente conseguir dados quantitativos geológicos. Normalmente, a gente tem assim, ótimas descrições, muito bons dados qualitativos, interpretações para um modelo geológico, mas dados quantitativos são mais difíceis. Mas, apesar disso, hoje em dia, nós temos o desenvolvimento de várias novas tecnologias de automação, onde a gente pode escanear os sistemas de sondagem e, assim, obter informações, além daquelas que os geólogos geram, né, também informações de mineralogia, de dados de susceptibilidade de magnética, de dureza e outras mais, que são muito importantes para o mapeamento geometalúrgico. Ou seja, a gente quer ter um log de sondagem aqui, com litologia, com mineralogia, com as análises químicas e também alguns dados petrofísicos, isso tudo na mesma escala, né, na escala das análises químicas. Então, esses dados, eles são muito importantes porque essas propriedades, elas podem ter implicações diretas na estimativa, por exemplo, de resistência da rocha, né? Bom, nesse momento também é muito importante para a gente para categorizar bem os nossos domínios, utilizar de ferramentas estatísticas, né, que são bastante robustas. Hoje em dia nós temos vários softwares disponíveis, a gente pode trabalhar com vários algoritmos, né, tanto componentes principais, tem o MAP, tem o TSNE, então são vários algoritmos aí que tem no software Minitab, no IOGAS, tem o R, e lançar mão disso para categorizar bem o nosso depósito, definir bem esses domínios. Ao longo da apresentação, eu vou utilizar aqui alguns exemplos do Salobo, que apesar de ser uma operação, né, foi feito um modelamento geometalúrgico para o longo prazo, cujas características, né, cujo fluxo é muito similar ao que a gente utiliza nos projetos de exploração FE1. Esse é um depósito, né, muito grande, né, em Carajás, de origem hidrotermal, com uma alteração férrica bastante intensa, né, caracterizado também por alteração cáustica férrica e também potássica. Ele possui mais de 1 bilhão de toneladas com 0,6 de cobre, 0,32 gramas por tonelada de ouro. Teve seu startup em 2012, com 12 milhões de toneladas ano.
E aqui do lado nós temos um modelo geológico mostrando os litotipos, são os 3 tipos principais de minério, que é um xisto magnetítico, um xisto biotítico e um xisto rico em granada, que tem proporções diferentes no depósito, teores de cobre diferentes, teores de ouro e também comportamento geometalúrgico diferente, né? E vão ser os nossos guias aí. Bom, em termos de estilos de mineralização no Salobo, a gente é o depósito sulfetado, onde ocorrem 3 tipos principais de sulfeto, que é a calcocita, a bornita e subordinada calcopirita, que podem ocorrer em diversas formas, né, que a gente mostrou aqui em testemunhos de sondagem ou nas imagens eletrônicas, ocorrendo, então, disseminados, em veios ou em brechas, né? Esses sulfetos estão principalmente correlacionados com a formação de magnetita e granada. Bom, comumente a gente utiliza o QuentScan para fazer as nossas análises mineralógicas, né? Então, aqui nós temos a imagens, né, das partículas, dos 3 litotipos, e aqui a gente pode evidenciar essas diferenças, principalmente nos minerais de ganga, onde a gente tem variações de magnetita, anfibólio, biotita e granada, né? E essa definição e essa classificação, né, e quantificação é muito importante no comportamento tanto da flotação como da comminuição. Bom, tendo o nosso depósito em mente, as características do depósito, conhecendo os minerais minério, precisamos, então, definir uma rota viável para a concentração do minério. É o que nós chamamos, então, dos nossos estudos exploratórios, ou definição do fluxograma padrão de processo. Nessa etapa, a gente utiliza poucas amostras dos principais tipos de minério, né? Normalmente a gente utiliza um pouco mais de 100 quilos aí para cada amostra. E aí a gente levanta as várias operações unitárias existentes para ver, bom, o nosso minério vai separar melhor como? Por flotação, lixiviação, né? Por off-sorting, o que é? Então, nós precisamos encontrar uma rota viável para o nosso processamento. No Salobo, nós já temos uma usina, né? Já está em funcionamento, e ela é constituída aqui por fases, né, de beneficiamento no circuito a seco, né, com britagem primária e secundária, no circuito a úmido pelo HPGR, né, a prensa de rolos e o moinho de bolas, e vai para as etapas de concentração por flotação, aonde a gente tem aí uma remoagem. Bom, já sabemos o nosso fluxograma padrão de processo. Então, precisamos saber se esse fluxograma ele é robusto para toda a variabilidade do depósito. Então, nós partimos, então, para os estudos de variabilidade do processo com os ensaios geometalúrgicos. Isso vai depender da variabilidade do depósito. Esse programa, por exemplo, se vão ser poucas amostras, muitas amostras, depende da característica do depósito, né, e dos objetivos. Como critérios de amostragem, o que a gente quer nessa etapa é uma amostragem distribuída espacialmente na região de interesse, individualizadas por tipo de minério, com variações de teores, né, dos elementos de interesse, e normalmente a gente utiliza intervalos contínuos nos testemunhos de sondagem para atender aí uma massa requerida para os ensaios. Em geral, nessa etapa, a gente utiliza aproximadamente 30 quilos por amostra. Então, é muito importante seguir aí esses critérios todos, né? Bom, nós temos vários ensaios disponíveis, como o Douglas até já comentou alguns deles, né? Alguns exigem uma massa maior, que são os ensaios mais completos, outros exigem uma massa menor, que são os ensaios mais simplificados. Eles atendem aí top size diferentes, né, das partículas, e massas diferentes também. O que a gente tenta fazer nos ensaios de variabilidade é utilizar os ensaios mais simplificados, que demandam menos massa e que são indicativos do comportamento dos minérios na comminuição, e aí a gente valida isso com os testes mais completos e com menos amostras, né? Para os ensaios de flotação, a gente pode seguir fazendo flotação Hofer, né? Cleaner aberto, ou mesmo um cleaner fechado, um circuito fechado aqui, onde a gente tem uma rota mais confirmatória, com a melhor estimativa das recuperações e também da qualidade do concentrado. A gente também tem utilizado, né, os ensaios de cleaner cinético, onde às vezes a gente tem um alvo para o teor de cobre e vê as várias recuperações aí, o tempo, né, dentro do tempo. Todos esses ensaios são feitos em escala de bancada.
Bom, aqui um exemplo, né, do estudo que a gente fez no Salobo de comunição, onde a gente vê, então, aqui as amostras e os testemunhos de sondagem dos ensaios de variabilidade, onde a gente fez vários ensaios de DWT, de WI, BWI, e, em paralelo, nós fizemos uma amostragem na usina, né, coletamos amostras, fizemos os ensaios para calibrar um modelo no JK-CIMET, que é onde a gente iria ter as simulações, então, tanto da taxa, né, tonelada-hora, como também os consumos energéticos, e também fizemos um tratamento de dados ao longo de um ano, né, de vários turnos, né, na usina, para produzir aí um modelo teórico, um modelo de Morel, né, e com os dados que a gente tem das amostras de testemunhos, né. Bom, então, como eu disse, as amostras para os ensaios de comunição, todas elas são caracterizadas, né, tanto do ponto de vista mineralógico, como também de química. Então, todas as amostras têm o seu DNA aqui, bem marcado, assim como os ensaios de comunição, né? Então, para cada uma amostra, nós temos todas essas informações para depois correlacionar e tentar criar modelos de estimativa para colocar no bloco, né? Bom, de posse desses resultados, né, a equipe, então, vai simular no JK-CIMET para cada amostra as taxas, né, de alimentação e consumo energético. Aqui mostrando esses dois gráficos, um exemplo, aqui são os turnos, né, ao longo de um ano, o consumo de energia no moinho de bolas e no HPGR, em azul, e em laranja, o posicionamento das amostras nossas de variabilidade, mostrando aí, então, uma boa aderência aí dessa simulação. O fluxograma utilizado para os ensaios de flotação, então nós temos aí a preparação, né, a britagem abaixo de 1 milímetro. Geralmente nós selecionamos algumas amostras para fazer petrografia, amostras para os estudos de liberação. Temos a caracterização mineralógica, né, o P80 de moagem, alguns testes de cobre solúvel DTA para ver o grau de oxidação das amostras e fazemos então os ensaios de Hofer LCT. Como eu disse, as amostras são caracterizadas inicialmente e para flotação é bastante importante a gente ter os dados tanto da ganga, uma composição mineralógica para cada amostra, aqui mostrando uma média para os tipos, né, das amostras, como também os aspectos texturais, né, quer dizer, como que estão relacionados esses minerais de ganga com os nossos sulfetos, que são os minerais de interesse. Daí a gente gera esses espectros de liberação para ver, né, como estão liberados, por exemplo, nesse caso o gráfico é para P80 106, as cores aqui representam os litotipos diferentes, então a gente pode ver em azul que o BDX ele possui uma liberação pior do que o xisto magnetítico e pior do que o milonito. Além disso, nós também fazemos a partição, né, tanto do cobre como dos elementos deletérios pelos minerais, para a gente, então, poder conhecer como que estão esses minerais, esses elementos, e estudar as estratégias para separação destes. Bom, analisando aqui alguns resultados de flotação, a gente pode ver que aqui seria a recuperação global de cobre versus o cobre na alimentação, as cores representam os vários tipos de minério, a gente não observa correlação entre o cobre da recuperação e o cobre da alimentação, né? E aqui embaixo, isso significa o quê, né? Quer dizer, que essa recuperação depende aí de outros fatores, além do teor inicial de cobre. Os ensaios cinéticos, né, nos mostrando aqui, por exemplo, que para os teores de cobre, qual que seria a recuperação num determinado tempo, né? Aqui até a exaustão. A gente pode ver, então, que nós temos padrões diferentes de curvas, o que nos indica domínios diferentes de flotação, né? Esses gráficos aqui da direita mostram, então, para a gente o teor de cobre no concentrado versus o cobre sobre enxofre, e a gente pode observar aqui que para esse litotipo aqui, que é o xisto magnetítico, existe uma influência positiva da relação cobre sobre enxofre, né, no teor de concentrado, o que a gente não observa, então, no biotita xisto. Isso por quê? Porque para essas rochas tem uma implicação e um impacto muito grande da diluição do teor de cobre pelos silicatos, né, que vão para o concentrado. Aqui embaixo tem um gráfico, então, mostrando esses vários parâmetros de flotação, considerando os tipos de minério, né, e a gente pode ver, então, que, por exemplo, só ressaltando que o biotita xisto, ele tem, além de recuperação mais baixa, também teores de cobre no concentrado inferiores aos demais.
Bom, é muito útil também a gente fazer essas correlações, tentando ver qual que é a correlação dos resultados, por exemplo, no caso aqui de recuperação de cobre, dos ensaios Hofer e Kleiner, que são ensaios mais simples, que demandam menos amostra, menos tempo, com os ensaios LCT, que nos dão uma ideia melhor dessa recuperação, né? Isso porque a gente quer ter um número maior de amostras, então seria mais fácil se a gente conseguisse esse resultado e prever a recuperação final com Hofer. Então, por isso a gente produz, né, essas correlações. Aqui no caso, na direita, está mostrando a recuperação do LCT, né, recuperação de cobre global no LCT versus a recuperação no Hofer, e o gráfico de baixo mostrando versus a recuperação no Kleiner. Né? Quer dizer, então, se a gente obtém boas correlações, a gente pode partir, né, para ensaios mais simplificados, que é o nosso objetivo. Bom, tendo então em mãos todos esses dados, a gente então agora vai linkar as características do depósito, as características geológicas com esses resultados de processo e tentar então reclassificar os nossos domínios geológicos nos domínios geometalúrgicos e construir também modelos preditivos para colocar então esses parâmetros no nosso modelo de blocos. Novamente, aqui a gente tem essas várias ferramentas estatísticas que são muito úteis, onde a gente pode colocar, além de mineralogia, os teores, também os parâmetros, né, os resultados de processo, e ver aí quais são os padrões de comportamento e definir os nossos domínios, né? Aqui um exemplo de domínios de comunição no Salobo, onde a gente pôde identificar 2 domínios, né, distintos, aqui em vermelho e em azul, os box plots aqui mostrando os diferentes ensaios, resultados, por exemplo, de AB, de WI, então indicando aí, então, que nós temos 2 domínios para comunição, né, o biotita xisto mais o DGRX, que são 2 litotipos geológicos, né, 2 domínios geológicos, constituem aí o domínio 1, que é um domínio mais difícil, né, de moer, com maior consumo energético, ao passo que o XMT, que é o domínio 2, é um minério um pouco mais fácil de cominuir. Bom, então, partindo então para a construção dos modelos, né, como a gente vai estimar esse consumo energético, a gente utilizou as correlações aqui de Pearson para ver com quem esse consumo energético, né, se correlacionava, colocamos alguns minerais e alguns elementos, vimos que existem correlações com os minerais, mas como nós não temos esses minerais no modelo de blocos, a gente tentou traduzir, né, essa proporção desses minerais com os elementos. Então, foi possível, então, obter uma equação até muito boa, né, com R2 bem alto, né, um baixo desvio, para o consumo energético, né, de energia total, com base no potássio, no sódio, alumínio e na relação cobre sobre enxofre. Bom, então, tendo esses modelos construídos, os domínios definidos, nós vamos partir, então, para a geração do modelo espacial, né, um modelo de blocos 3D. Como foi comentado aí também pelo Douglas, essas funções normalmente não são funções aditivas, né, não são parâmetros aditivos, portanto, as alternativas, né, que normalmente utilizadas, né, para a estimativa de recursos, muitas vezes não são adequadas, a gente tem que utilizar algumas funções ou usar, então, outras alternativas, tipo a simulação, para construir, então, o nosso modelo geometalúrgico, né? Como eu mostrei anteriormente, essa é aquela equação do consumo de energia, né, com base nesses elementos. Ela foi aplicada aqui diretamente no modelo de blocos, onde a gente tinha estimado todos esses elementos aqui, que são as variáveis, né, independentes, e com isso a gente obteve, então, o consumo energético para cada um dos blocos, né, e pudemos ter, então, essa distribuição espacial e regionalizar os domínios mais ou menos difíceis de ser cominuídos e que consomem maior energia. Da mesma forma, os parâmetros de flotação, né, também foram construídas curvas geometalúrgicas para avaliar a qualidade do concentrado, né, o teor de cloro, o teor de flúor, recuperação básica, recuperação de cobre, e também foram colocadas no modelo de blocos e pudemos, então, avaliar e visualizar aí espacialmente como que estão distribuídos esses parâmetros, né? Uma outra abordagem que foi utilizada, que foi bem interessante, porque, como eu mencionei, nós temos 3 tipos de sulfetos. Esses sulfetos têm comportamentos diferentes na flotação. Foi possível monitorá-los através das razões cobre sobre enxofre,
porque nós temos diferentes razões aí entre calcopirita e calcocita. Por exemplo, a calcopirita, a razão é 1, a calcocita é 4. Então, com isso, a gente pode estabelecer ranges de onde tem maior ocorrência de um ou outro sulfeto. Isso foi bastante orientativo, tanto para a usina, como também para o sequenciamento, né? Bom, então, tendo esse modelo de blocos aí construído, né? A gente, então, pode alimentar aí, subsidiar esse planejamento de mina, né? Onde, então, nós teremos os blocos, né? Com valor econômico calculado, com um pouco mais de conhecimento do depósito, além de teor e litotipo, por exemplo, refletindo aí no melhor planejamento da mina, maior previsibilidade, né, e menor risco técnico, né? Ou seja, a gente pode ter aí um monitoramento ao longo de cada ano, por exemplo, do tipo de minério que está entrando, a recuperação esperada, a qualidade do concentrado, né, e outras informações. Aqui, então, passando dessa abordagem de longo prazo, só para exemplificar para vocês, quer dizer, também no Salobo tem uma abordagem geometalúrgica que tem sido aplicada desde 2015 no curto prazo, né? Então, antes, os polígonos que iam ser lavrados, eles eram classificados de acordo com qualidade, massa e teor, e hoje eles são classificados, além disso, também com resultados de recuperação, com resultados de mineralogia, né, e química, o que foi muito bom para a usina, porque depois dessa aplicação, né, da geometalurgia, dessa abordagem, a gente conseguiu um ganho na recuperação de cobre de 3,6%, né, uma maior estabilidade aí operacional, né, que também teve, que foi também resultado de alguns ajustes, né. Além disso, uma maior interação entre as equipes, né? Então, ou seja, isso otimiza o aprendizado, né? E constrói um conhecimento mais assertivo. Né? Então, esse aí é um exemplo, né, da aplicação no Salobo e que foi de grande sucesso. Bom, é isso aí que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço a todos aí a presença, estou à disposição. Nossa, Beth, excelente. Eu estava me lembrando da época que eu trabalhei no desenvolvimento do projeto Salobo, na década no início de 90. E para dizer para você, a gente recebia as amostras do Salobo compostas por teor. E a gente operava uma planta piloto muito mais às cegas. A gente não entendia por que tinha minérios que davam concentrado com facilidade e outros eram uma carne de pescoço, independente do teor inicial. E depois a gente vê a enorme evolução que houve nesse campo, né, de você desenhar um projeto com base num conhecimento tão profundo dos diferentes tipos litológicos, né? Então, eu passei pela fase que o Douglas falou, início, né? E vejo assim assim, quase que inacreditável a evolução que houve nesse campo, né? No processo. Muito bom. Então, agora eu quero passar a palavra para o nosso terceiro convidado, especialista, que é o Antônio Augusto Seabra Gomes Júnior. Ele é gerente de geologia da Atlantic Nickel, engenheiro geólogo, atuando sempre como geólogo de campo, com experiência de 23 anos na área de mineração. Sua experiência começa na amostragem da mina e chega à gestão de projetos e operações mineiras. Com a palavra você, Seabra. Boa noite, boa tarde ainda, pessoal. Boa tarde, Vânia. Inicialmente, muito obrigado pelo convite. Sempre bom vê-las novamente. Fiquei bastante feliz com essa oportunidade. Parabéns aos colegas pelas apresentações. Deixa eu começar a minha aqui. Me deixe saber se vocês estão vendo a tela. Sim? Sim, estamos. Ok. Sim. Então, boa tarde. Vamos lá. Contribuição da geologia para a geometalurgia da mina de Santa Rita. Então, a agenda vai ser um compartilhamento de saúde e segurança bem rápido.
Vou falar um pouco da localização geológica do depósito, vou falar um pouco de geometalurgia, vou falar da questão serpentina, que foi o problema, vamos dizer, foco, né? Que estamos todos, né, virando as forças em direção a ele em termos de trabalho de geometalurgia aqui nesse momento e os próximos passos desse projeto. Então, para falar um pouco de saúde e segurança, nada mais oportuno, né, nesse momento que ainda temos que nos resguardar, né? Ainda espero que todos estejam bem, espero que continuem mantendo aí todas as precauções e prevenções necessárias em relação à pandemia, usando máscara, usando álcool gel e se comportando bem em termos de distanciamento social e evitando grandes aglomerações. Fiquem bem. Então, onde está o depósito da mina de Santa Rita? O depósito da mina de Santa Rita, ele fica no centro-sudeste, né, sudeste da Bahia, no contato entre o bloco Jequié e o cinturão Itabuna, Salvador, Curuçá, né? É um cinturão granulítico de altíssima temperatura. Deixa eu colocar o ponteiro aqui. Então, está aqui a intrusão conhecida inicialmente como intrusão Mirabela e a intrusão Palestina, bem no contato, né, com o bloco Jequié, separando o bloco Jequié do cinturão Itabuna, Salvador, Curuçá. Esse é um mapa simplificado da mina, um mapa simplificado da intrusão, dispondo a sondagem já realizada. E a intrusão ela é composta de uma parte ultramáfica, né, composta de peridotitos, separados aqui na mina entre dunitos e rasmungitos, essencialmente. Existem outras rochas, mas o grande volume essencial é de dunitos e rasmungitos. Temos uma camada intermediária de piroxenito. Esse piroxenito varia desde um olivino piroxenito até um piroxenito, vamos dizer, senso estricto. E um contato com gabbro. No contato com gabbro, nós temos uma fina camada, que é um horizonte guia fantástico que a gente tem na mina, inclusive para delimitar, né, a Great Shell, né, a zona do minério, que é o websterito, né, uma rocha que tem clinopiroxeno e ortopiroxeno ao mesmo tempo, e é um marcador estratigráfico de grande valia, né, aos geólogos que modelam o depósito e precisam desse contato de capa, de teto, né, da intrusão. Aqui a coluna estratigráfica da intrusão, podemos chamar assim, né, da estratigrafia magmática, se é que esse absurdismo geológico me permite, mas então a gente começa na porção inferior da câmara, né, com as rochas peridotíticas, separadas entre dunito e rasbungito, onde a gente nitidamente vê teores, principalmente de platina e cromo, né, mais altos, e o MgO, né, das olivinas, o magnésio, obviamente. E seguindo em direção ao topo, como eu disse a vocês, diversas variações faciológicas do piroxenito. Desde olivina ortopiroxenitos até ortopiroxenitos senso estrictos. E aqui está o horizonte guia de websterito, quando a gente passa para o gabbro-norito, que é uma rocha, para nós, no caso do depósito de Santa Rita, estéril. Né? Então, esse horizonte, igual eu disse lá no começo, ele realmente tem grande valia, né, em termos de modelamento geológico. A concentração de níquel, que é o principal metal do depósito, ela se dá essencialmente na camada dos piroxenitos, apesar de termos algumas mineralizações nas rochas peridotíticas. Ela não é ao longo de toda a camada dos peridotitos, mas comumente, recorrentemente, a gente tem porções, né, da base peridotítica mineralizada. Aqui uma outra visão, né, do depósito, algumas características dele em termos de potência, né, uma mineralização com strike de em torno de 2 km, chegando a espessuras aí do pacote mineralizado, podendo alcançar 200 metros. E essa aqui é uma seção extremamente recente, né, que vem aí do ano passado para cá, das interseções do projeto da mina subterrânea, né, que é o futuro da mina de Santa Rita. Então, a gente vê aqui, realmente, em interseções, o teor em profundidade, ele vai crescendo bastante, chegando aí na casa de 0,8 de níquel sulfetado, interseções aí compostas que chegam até 155 metros de espessura. Uma coisa importante nessa mineralização dos sulfetos disseminados, que ela ocorre assim de forma muito marcada, gente. Quando a gente tem essa passagem dos peridotitos piroxenitos, é muito interessante aqui em Santa Rita. Né? Isso abre espaço, obviamente, para outras questões, que são as questões que estão no serpentinito à frente, das rochas que potencialmente têm mais olivina e alteram com mais facilidade, né, durante as alterações tectonidotermais que se dão nessa região. Então, essa disseminação do sulfeto aqui no depósito, ela sugere ter ocorrido, na verdade, em duas fases. Né? Existem diversos trabalhos publicados, o professor César já estudou esse depósito aqui muito bem, né? Outros jogos, o Barnes passou aqui. Então, assim, existe sempre aquela coisa de uma mistura de magmas, duas intrusões, ou um magma bem diferenciado que talvez tenha sido alterado. Eu
particularmente, eu vou mais pela teoria do professor César, se tiver alguém aqui da área de geologia, né, perguntando algumas questões aí em relação à característica de mineralização, eu acho que é mais realmente uma intrusão única, né, um magma bem diferenciado e uma posterior alteração, né, durante a evolução dessa camada. Então, esses são os contatos entre aqui o peridotito e o piroxenito, né, que estão um contato entre dunito e ortopiroxenito, e um contato entre dunito e rasburgito. Tá? São os principais rochas. Passamos pela etapa de petrografia, né? Esse depósito aqui foi muito bem estudado, alguns geólogos passaram aqui, fizeram trabalhos extremamente caprichosos, entre ele e um colega chamado João Canella, né? Deixou um trabalho muito bom aqui com o professor César, assim, bastante valioso para a gente. Então, a gente vê com muita clareza as texturas cumuláticas, né, da intrusão. O sulfeto, que é essencialmente provedor de metal, ele é intersticial, ele está ao longo de fraturas, ao longo de sítios que formam, assim, blebs, né, e formam preenchimentos de característica intersticial, e que isso, na moagem, é algo bastante valioso aqui no projeto. Né? Aqui o olivino piroxenita, aquela mistura que eu falei com vocês, que começa na passagem do peridotito, então rochas que tem olivina e ortopiroxene. Aqui o ortopiroxenito cumulático, nosso principal minério, né? Aqui realmente, talvez a questão de immiscibilidade tenha atingido um ponto em que a principal precipitação, vamos dizer, primária, né, dessa câmara tenha sido nesse horizonte, né? Isso para o underground vai ter um valor assim, muito grande e a geometalurgia aqui, minha colega Elizabeth, ela está sendo conduzida nessa forma abrangente que você mostrou pelo pessoal do Wood, né, o Ted Eggleston, alguns QPs que têm trabalhado aqui. O objetivo é justamente chegar nisso, né, principalmente para o underground. Um modelo geometalúrgico, aqui principalmente com recuperação, né, e mobilidade, vamos dizer assim, vão ser variáveis que têm que ser muito bem avaliadas. Então, essa textura primária do minério, né, e essa presença de mais sulfitos dentro de um horizonte bem característico como esse, são informações assim, extremamente importantes para tomar decisão, igual o Douglas falou, né, para o planejamento. Então, aqui o websterito, com o clean e ortopiroxene na mesma rocha, né, o marcador aí, né, e a passagem para o gabbro-norito, que é igual eu falei com vocês, que para a gente, essencialmente, uma rocha estéril, uma vez ou outra tem uma ocorrência de pirita, mas sulfeto mesmo de níquel não tem. Aqui uma visão mais perto, né, do sulfeto, a mineralização dentro do nito, tá? Igual eu falei com vocês, dentro dos peridotitos, e a mineralização do piroxenito. Essa petandita que tem aqui, que é o principal sulfeto de níquel nosso, ele tem assim, um alto teor de níquel assim, dentro do mineral, né? Em termos de volume, ele ocupa 16, 18% do níquel, né, na estrutura da petandita, aí, podendo chegar, em alguns casos, em alguns grãos, né, identificados, aí, até 50%. É realmente interessante. Mas vamos para a geometalurgia agora. Gente, por que, né, e o que esperar de geometalurgia? Estava falando com a Vânia antes dessa apresentação aqui, o importante de um trabalho de geometalurgia, a gente vê isso no Saluba, né, 30 anos de evolução e chega no ápice aí de algo realmente de ponta, né, de benchmark, mas concluir os trabalhos, né, mesmo que seja um trabalho pequeno, que ele tenha um objetivo focado, geometalurgia é algo que demanda uma persistência muito grande, porque os testes, geralmente no começo, eles tendem a nos querer dobrar, né? Tendem a nos mostrar coisas que talvez a gente não esteja enxergando. Então, a gente planejou aqui em como fazer uma amostragem, pegando principalmente a área de influência, né? Pegando uma amostra aí, Douglas, que não é representativa do depósito, mas é representativa do problema que nós vamos investigar. Quão perto da realidade, né, operacional essa amostra está, e esse tipo geoestatisticamente é representativo, isso é muito importante. Né, o resultado, né, de um modelo desse geológico, geoestatístico, ele tem que ser a base para o planejamento do início da geometalurgia, que é a amostragem, né, que é o que amostrar, o que trazer como problema, né, ou eventualmente solução que você está precisando. Então, assim, a gente privilegiou aqui propriedades aditivas, né? Então, a gente avaliou claramente qual era o problema, a necessidade aí, sim, usina, que acaba refletindo na mina, né? Mas qual era o problema da usina? O problema era a presença de serpentina, dificuldade com flotação, né? Como acontece com os projetos todos que tem, por exemplo, tal, né? Nas suas ocorrências, né? Então, focamos exatamente nisso.
traçamos um procedimento de fluxo padrão, de amostragem, de teste padrão, né? Diversas amostras foram enviadas à planta piloto, caracterização em ChemScan, isso tudo está correndo, né? E foram feitas diversas verificações já estatísticas, com os resultados principalmente de química, que eu vou mostrar aqui no momento, e nós avaliamos, em termos de geologia, deixa eu passar aqui, que a gente tinha uma questão que era muito importante para definir. Dentro dos tipos de minério que a gente tinha na sondagem, dentro da mina, o que aquilo refletia em termos de textura? Aquela textura que a gente estava observando na sondagem, mais profundo, tinha reflexo na mina, tinha alguma alteração? Então, passamos a mina para fazer uma definição de tipos geometalúrgicos, né? Fizemos mapeamento de campo, definimos estruturas, demos assim, um grau de sulfetação e tentamos definir assim, texturalmente o que era cada rocha e se isso tinha uma associação direta com o processo de serpentinização. Foi uma etapa interessante, né? E a gente, com o problema definido, entendendo o que era a resposta geometalúrgica que a gente queria, qual que era a variável primária, que era a serpentina que a gente ia avaliar, começamos a testar isso já estatisticamente, começamos realmente ter um modelo de resposta, mas no caso aqui, bem industrial, testando na vida real, fizendo testes industriais, fizendo teste bancário de piloto, rodando a planta com esse material, e o principal problema que ele apresentava era, principalmente na etapa de flotação. A moagem, às vezes, principalmente porque esse material é muito fino e quando a carga dele aumenta muito no moinho, a gente sabe, ele não moe direito, ele acaba esticando igual massa de pastel e gera um problema de moagem, mas o principal problema era a flotação. Então, assim, o que é essa serpentina? O que é esse domínio geológico? O que é isso dentro da intrusão? Ele está alojado principalmente numa falha, aí a gente põe um critério geológico que ele é, assim, preponderante, né? O corpo principal de serpentina, que tem esse material fino, que tem esse tal... ele está alojado numa estrutura claramente posterior à intrusão magmática e tem zonas de fratura, tanto na capa da estrutura quanto na lapa da estrutura, que tem alguns veios derivados da zona principal de falha, né? A gente pode olhar um exemplo de campo aqui na passagem de um banco para outra, forma de Budan, né? Desse corpo de serpentinito. Então, ou seja, tudo mostrava para a gente que a gente tinha um indicador geoestrutural, um indicador geométrico muito claro que era a falha. Então, falou, vamos mapear todas as falhas da mina, então já mapeamos as rochas, vamos mapear as falhas, então, e vamos tentar procurar uma correlação nos dados. Com isso, nós temos um geólogo extremamente habilidoso aqui, o Carlos Peters, ele, investigando diversas simulações, ele chegou numa razão alumínio cromo, que a gente conseguiu, através dessa razão, e isso tem um sentido, né? O cromo como elemento aí com baixíssima mobilidade, o alumínio elemento com uma alta mobilidade, a gente mapeou dentro da estrutura, tanto dos peridotitos quanto dos piroxenitos, o que tinha mudado em termos de química. O alumínio acaba mudando, a partir do momento que a gente segue essa mudança dele na geoquímica, ele muda elementos como potássio, como sódio, a própria sílica, né? E principalmente o magnésio, que é um elemento traço característico fundamental da intrusão e que também tem uma associação na formação desses minerais do grupo da serpentina. Então, através dessa correlação, né, dessa razão, na verdade, alumínio-cromo, Douglas, foi escolhido vamos dizer, esse elemento como indicador geoquímico. Então, usamos um indicador geoestrutural, as falhas, as fraturas, e um indicador geoquímico. E fizemos um modelo, né? Esse modelo ficou com uma série de manchas, né? E era o que a gente esperava, era o que a gente conhecia mesmo. Volumetricamente, ele, em termos do depósito, representa aí 2%, 3% do depósito, né? Não é um volume grande, mas o que é o problema aqui de geometalurgia de curto prazo? Que isso, quando passa na planta, gera problema. Então, como é que a gente maneja isso? Como é que a gente trabalha isso a partir do momento que eu sei onde está e eu sei a química que isso tem? Blendagem e estocagem. Né? O pessoal de processos vão ver nos próximos passos, nos passos finais, o pessoal está fazendo uma série de testes, de dispersante, floculante, né? Vai acabar chegando num resultado que seja possível tratar esses materiais, talvez, com percentagens cada vez maiores dentro do blend. Mas hoje a gente sabe, por exemplo, que 10% não passa. 5%, 7% fica viável, desde que você tenha material bem grosso para passar na moagem. Então, ou seja, esse é um trabalho de geometalurgia, igual o Douglas falou, que está juntando a mina, né, selecionando bem o material, sabendo bem o que está sendo selecionado, retirado, né, a geologia acompanhando qualidade, a geologia acompanhando as características, fazendo reconciliação em cima desse modelo de serpentina, observando em campo se as zonas estão corretas, e a planta procurando formas de aproveitar isso, né?
Então, assim, o que são os próximos passos agora? Caracterização mineralógica está em curso. Eu, assim, particularmente observando a serpentina em campo, em escala de mão, em lupa, tem lupa petrográfica no laboratório, me parece muito mais ser uma lisardita, né, do que propriamente, assim, uma serpentina, né? Vamos dizer assim, tem cara da lisardita, o verdinho mais claro dela, mas está em curso. Um trabalho de 6 Sigma que a gente fez para o planejamento do blend, justamente. O pessoal vai começar a fazer agora o primeiro modelamento, Elizabeth. Então, eu vou começar a cruzar recuperação metalúrgica, parece que vai entrar mobilidade também, e colocar percentual de serpentina no blend, né, o percentual desse litotipo dentro do blend. Então, esse eu acho que são os próximos resultados. Então, esse é o papel, na verdade, que eu acho que nós geólogos temos, né, de ajudar a enxergar o que é o problema, né, e isso tem que vir de mapeamento, isso tem que vir da etapa básica de amostragem, bem planejada, procurar os indicadores corretos para te levar na direção de um resultado efetivo, né, que no caso aqui a gente procura a recuperação de metal desse material. Então, assim, são trabalhos que são simples, essenciais, mas que conseguem, dentro da cadeia da geometalurgia, gerar o resultado esperado, né? Então, isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado. Excelente, Seabra. Muito obrigada. Eu achei que foi muito importante trazer esses 2 exemplos práticos da aplicação dessa metodologia de geometalurgia, porque são 2 exemplos relativamente díspares. O primeiro que a Elizabeth mostrou, ele foi feito com uma sofisticação razoável de ferramentas, né, de testes e derivados. E o segundo que o Seabra apresentou foi uma geometalurgia muito simples, né, muito mais focada para resolver um problema que era o calcanhar de Aquiles da usina. Mas eu diria que eles têm um ponto em comum que, para mim, é a base de tudo, que é um profundo conhecimento geológico vinculado a um conhecimento de processo, né? Então, quando você vincula essas 2 áreas do conhecimento, é que nasce a grande contribuição desse estudo de geometalurgia. Então, dependendo da situação e do grau da complexidade, vocês veem que existem os 2 modelos que foram apresentados e todos os modelos intermediários de sofisticação e de ferramentas que podem ser adequadas. Eu já vou, então, começar a fazer as perguntas que foram colocadas no chat, e por ordem que elas foram apresentadas, e eu quero crer que pela ordem a gente sabe para quem elas foram endereçadas. A primeira pergunta do Sávio foi para o Douglas, né? Que essas amostras são extraídas através de testemunhos ou também em demais métodos. Eu tenho impressão, Douglas, que foi quando você apresentou aqueles diferentes testes que foram usados para fazer as medidas de energia específica, se foram tiradas de testemunho de sondagem ou se poderiam ser tiradas também de outras formas. Sim, eu acredito que seja nessa parte também. Olha, a gente faz os testes com furos de sondagem, né? Mas a gente pode também coletar uma amostra de alimentação da planta, por exemplo, né? As pessoas também perguntam isso, né? Olha, eu pego o furo, faço o teste, tenho um resultado. Se eu pegar na planta, fazer uma amostragem da planta e fizer o teste, muito provavelmente o resultado que eu obter, eu calcular a planta, não vai ser exatamente o valor que o modelo está me dando, vai ter um desvio, né? Então, assim, tem essas 2 formas, né? Se eu estou trabalhando em projetos, eu não tenho a usina, eu tenho que trabalhar com os furos de sondagem só. Se eu tenho uma operação, eu posso fazer os furos de sondagem, aí eu vou ter para cada litologia os valores, né? Os parâmetros, e posso amostrar a planta. O que alimenta a planta é um blend, né? É uma mistura dessas diferentes litologias. Então, essa amostragem da planta também é muito importante, porque aí eu consigo modelar
a resposta desse blend, né, das amostras individuais. Então, assim, eu acho que é mais ou menos essa linha, né, que ele estava querendo saber. Eu também. Espero ter respondido. Eu acho que era isso mesmo. A segunda pergunta é: os modelos de blocos de geometalurgia podem conter as informações dos parâmetros de processo in situ. No entanto, durante a alimentação podem ocorrer inúmeras composições distintas que a resposta direta escrita no bloco in situ. Como tratar a não aditividade dessas variáveis na previsibilidade? No caso da simulação, sua utilização é pensada para os blocos in situ ou para o que pode alimentar a planta? Excelente pergunta. Olha, a gente pode ter essa dúvida, né? Olha, eu estou falando de colocar energia específica por bloco, a recuperação, né, de cada litologia por bloco, mas o que alimenta a planta não é bloco a bloco, é uma mistura de blocos, né? Mas o que pode ser feito? Eu faço uma simulação, né, de uma litologia A, eu tenho um resultado. Uma litologia B eu tenho outro, uma C eu tenho outro. O que alimenta a planta é um blend, 30% de uma, 30% de outro, 40% de outro, por exemplo, né? E aí eu posso amostrar a planta e saber exatamente o que está dando, né, na planta, essa proporção de litologias. Então, eu tenho as simulações separadas, eu tenho o resultado delas juntas, né, experimental. Então, eu consigo fazer um modelo, eu consigo calibrar o meu modelo. E outra coisa que as pessoas têm dúvida, olha, se eu pegar o furo de sondagem e fizer o teste, eu vou ter um resultado, né? Se eu pegar a planta, né, e amostrar a planta, eu vou ter um resultado, e essa amostra é uma proporção do que alimentou a planta, eu tenho dela individualizado. Então, existe uma relação, né? 30% de uma amostra, o efeito de 30% de uma amostra está nessa alimentação global da planta. O desafio é como eu modelar isso, porque essas variáveis, recuperação, energia específica, os testes de combinação, são muito discutidos, né, na literatura, que elas não são aditivas. Então, assim, eu tenho um problema aí, e o que a gente faz é olhar os dados. A gente não tem uma fórmula, assim, que eu possa falar, ó, adota dessa forma, desse modelo que vai funcionar. Tem que olhar os dados, tá? Joia. Você quer complementar alguma coisa, Beth? Não, Vânia, acho que o Douglas falou bem aí, né? Quer dizer, essa questão é uma questão, eu acho, complexa, sabe? Essa aditividade, né? O trabalhar isso aí. Só que, assim, o que eu gostaria de mencionar é que o objetivo nosso, quer dizer, quando a gente fala de um modelo geometalúrgico, o que a gente quer é ajudar mais no sequenciamento de mina, né? Quer dizer, a gente quer definir zonas no depósito, né? E ajudar nessa blendagem, entendeu? Então, tipo assim, não exatamente achar um valor absoluto para recuperação, que você vai reproduzir exatamente aquela recuperação na usina, né? Então, assim, e a gente sabe que modelo por si só está errado, né, gente? Modelo é modelo. Né? Mas, assim... Mas olha, hoje tem muitos estudos, né, que tem muita gente trabalhando nessa questão aí de adicionar esses parâmetros, né, então tem várias equipes trabalhando nessa simulação. A questão que eu acho mais difícil um pouco, né, mesmo usando simulação, com os dados obtidos, é que em geral, por exemplo, principalmente nas fases iniciais de FE1, por exemplo, de exploração, você não tem muito dado. Então, os dados estão muito distantes uns dos outros. Então, ou seja, você vai ter que interpolar para distâncias muito grandes, né? Então, quer dizer, a incerteza é muito grande. E é por isso que, às vezes, a gente tenta traduzir isso em parâmetro tipo químico, alguma coisa assim, ou mineralogia, que você pode ter em maior quantidade. E, né, apesar de ser modelo, as incertezas podem ser um pouco menores ali, né? Mas é isso. Muito boas respostas. Gostei muito e aprendi. Continuando ainda com Douglas, o Haider pergunta sobre as variáveis geometalúrgicas, quais geralmente são as mais problemáticas na prática?
características do material alimentado, qualidade do concentrado, desgaste do material, custo de energia ou algum outro? Tá. Olha, sempre não, né? Mas muitas das vezes a gente tem uma litologia que bagunça a usina, né? Então, uma litologia que, quando ela entra numa proporção maior, o processo desanda, né? E aí pode ser por vários motivos, né? Pode atrapalhar o processo de concentração, a flotação, por exemplo, pode ser um material que na moagem, né, a gente tem uma dificuldade e aí tem que baixar a taxa do moinho, e essa flutuação, essa instabilidade da moagem, você passa isso para a etapa de flotação, a flotação começa a não funcionar bem. Então, assim, é difícil responder assim, o que é exatamente, mas é como a Beth acabou de falar, se eu consigo identificar os materiais e eu consigo levar isso para o planejamento, lá no planejamento, na hora de fazer a otimização, eu consigo limitar. Eu falo, essa litologia é problemática, então eu só posso alimentar 10% dela. Então, um bloco dessa litologia eu coloco 3, 4, 5 de outras litologias, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que esse entendimento das diferenças relativas ajuda a gente a fazer um planejamento melhor. E essa blendagem, né, o material que é muito problemático, quando ele está diluído, eu consigo, né, trabalhar melhor. Que é o caso do serpentinito lá do Seabra, né? Exatamente. A Daniele, ela dá parabéns, né, para as apresentações, e ela faz uma pergunta que eu acredito que seja para a Beth. Minha dúvida é se vocês usam o método de extração parcial desenvolvido por Richard Priest para estimar os minerais de cobre e ferro nos jazimentos. Bom, e como eu não sei o que é Richard Priest, eu não posso ajudar. Olha, eu vou dizer o seguinte, até se tiver algum dos que, né, dos nossos queridos colegas que trabalham com mineralogia, né, para poder ajudar, mas assim, eu também não conheço, e assim, acredito, então vou dizer que eu acho que a gente não usa. Para mim é novidade também. Bom, o Heider pergunta: é possível fazer o controle da variabilidade do processo através da mistura de minérios de diferentes características ou modificando alguma característica do processo, taxa de alimentação, variação da concentração de um químico utilizado, etc.? Vocês já responderam, mas se quiserem acrescentar alguma coisa. Olha, eu acho que isso aí é o dia a dia, né? Entrou o material que a gente está com alguma dificuldade de moer, a gente baixa a taxa do moinho, né? Para tentar ajustar. Na flotação, se alguma coisa desanda, a gente atua, né? Seja aumentando, diminuindo reagente, o ar, o pH e assim por diante. Então, esses controles, eles são praticamente automáticos na planta, né? O que preocupa a gente é entender bem os materiais, né? A visão 3D lá do modelo, para saber a proporção de cada um, para que a planta consiga fazer esse ajuste. Quando você envia materiais que são problemáticos uma quantidade maior, aí a planta, mesmo automatizada, um bom controle, ela vai ter uma variação significativa, e isso vai ter alguma consequência, né? O concentrado pode sair fora da especificação, alguma coisa desse tipo. A questão é previsibilidade, né? Uhum. Bom, o Alex Peterman, ele é um dos membros da comissão, da nossa comissão de minérios, e na verdade ele foi o grande provocador dessa série de webinars que nós estamos fazendo. Começamos através de uma provocação do Alex. Então, é com muita alegria que eu vejo que ele está aqui nos acompanhando. Ele dá parabéns para a Beth pela excelente apresentação e pelo incrível projeto. A tecnologia de inteligência artificial vem se desenvolvendo com grande velocidade nos dias de hoje. Queria saber se vocês já estão utilizando inteligência artificial em seus processos e se você poderia citar algum exemplo. Bom, o que a gente tem utilizado muito, Alex, né, machine learning,
No caso, para poder definir domínios, né? Então, todas aquelas análises multivariadas, né? Onde a gente tem um banco de dados muito grande, às vezes, né? Com muitas variáveis em uma quantidade grande de dados. Então, esses modelos, né? Como dizer, esse tratamento de dados utilizando machine learning, a gente tem utilizado, né? Tá ótimo. Bom, tem uma pergunta da Júnia, que pelo teor eu até acharia que é a Júnia, que trabalhou também na geometalurgia da Samarco, que é uma grande especialista nessa área. Qual seria o valor de return on investment que vocês calculam para a aplicação de um modelo geometalúrgico a um depósito, partindo de um pressuposto que não há ruídos operacionais, claro, e pode ser uma ordem de grandeza? Eu acredito que poderia ser uma ordem de grandeza, assim, qual seria um ganho que pode ser estimado quando se aplica essa abordagem geometalúrgica. Fala para a Beth, para vocês, né? Na experiência de vocês, alguns exemplos de ganhos. Bom, Luane, eu não saberia te quantificar aqui em termos de taxa de retorno, né? Eu acredito que isso é bastante variável, que vai depender muito aonde vai mexer, né? Quer dizer, que propriedade que você está mexendo aí. Então, se a gente está falando, por exemplo, em consumo energético, né? Se você conseguir baixar alguma coisa assim, é uma coisa que é um custo alto, né? Então, pode ser aí uma coisa maior do que uma recuperação, uma coisa, né? Diminuir um teor de um deletério no concentrado. Então, assim, eu acho que é muito variável isso aí, né? Acho que não teria um valor único para todos os depósitos, entendeu? Né? Como eu exemplifiquei ali, quer dizer, para o Salobo, por exemplo, a gente teve um ganho de 3,6% na recuperação do cobre. Né? Teve também um aumento na recuperação de ouro, né? E, por exemplo, no Sossego, o trabalho que a gente fez lá, ele auxiliou, por exemplo, no pessoal otimizar, né, a questão da taxa de alimentação. Então, teve um ganho na taxa de alimentação, né? Um ganho de 68 toneladas. Então, assim, mas eu não saberia de transformar e dizer que tem um valor de 10%, sabe? Não sei de falar, eu acho que é bastante variável aí. Eu acho que a pergunta da Júnia, ela tem duas vertentes. Na verdade, é o seguinte, Júnia, se você tiver uma geometalurgia bem preparada desde o começo, né, você já constrói uma usina e você já conhecendo os problemas que você tem pela frente, você já põe as unidades, né, vamos dizer, as operações unitárias bem direcionadas para que a geometalurgia não seja um problema para você, ela seja uma solução. Mas a partir do momento que você descobre alguma coisa no depósito, ao longo da mina, no depósito, você só vai conhecer ele quando você termina de lavrar, né? A verdade é essa. Então, assim, a partir do momento que você encontra um problema, o tamanho dessa modificação na usina, o tamanho da modificação, seja no processo ou na mina, na usina, aí independe, toda essa aplicação de geometalurgia, o retorno é sempre no ciclo virtuoso da melhoria operacional. Então, assim, retorno, fluxo de caixa, se é isso que você está pensando, isso é líquido e certo, né? Porque a partir do momento que você controla uma variável problemática, você consegue enxergá-la dentro do processo, sabe o que você tem que mexer e, na verdade, elimina esse problema, então, o retorno sempre, em termos de fluxo de caixa, ele tem de ser positivo. No nosso caso aqui, por exemplo, também, Beth, quando a gente passa o minério, vamos dizer assim, bem limpinho, sem serpentina nenhuma, aquele piroxenito no meio ali, bem espetado, a recuperação explode assim, 5, 6, 7 pontos acima do que ela está acostumada, às vezes, a responder. Então, isso é dinheiro vivo no caixa. Você recuperou mais metal, concentrado mais rico, concentrado melhor, venda melhor, bônus melhor, fluxo de caixa positivo. Então, assim, eu vejo essa pergunta dela nessas duas direções, né? Então, o melhor na geometalurgia, o melhor mundo, é esse mesmo do começo do depósito. E esse é muito relevante. Né? Então, assim, quando você já começa certo na geometalurgia, a tendência de você, vamos dizer, mitigar um futuro risco de perda operacional é muito grande, muito grande. Eu sou sempre até mesmo aproveitar, né, o depósito, por exemplo, claro, você fala, às vezes você tem um teor mais baixo, que poderia ser marginal, ou poderia ser até estéreo, e passa a ser minério. Exato. Então, você aumenta aí a sua reserva, né? E aquilo que a gente conversou na nossa preparação aqui para antes, além do aumento do ganho de reserva, do aproveitamento da jazida, né, em termos do conteúdo metálico, tem uma questão ambiental por trás disso.
né? A gente julgar material sulfetado em pilha de estéreo, essas coisas todas, tem uma preparação toda de drenagem em cima disso, que fica muito caro, né? Fica muito caro. E é um passivo ambiental que a gente tem que estar muito atento a ele. Então, quanto mais de metal a gente conseguir cercar, e ele estando preparado, né, Douglas, desde o começo para isso, num modelo bem parametrizado, é muito, muito importante. Júnior, o fluxo de caixa, ele vai dar maisinho, pode ficar tranquilo. Vai dar e muito mais, né? E muito mais, é pouco mais. Mais. Bom, tem uma pergunta aqui do Henrique Turrel. O Henrique é um dos componentes da nossa comissão. Que bom ver você aqui, viu, Henrique? E também trabalha com a geometalurgia lá da Anglo. A pergunta é: a geometalurgia é um assunto que demanda conhecimentos de várias áreas, geologia, planejamento de mina, processamento mineral, etc. Como os apresentadores fazem na prática para contornar os problemas que possam vir disso? Falta de visão integrada, cada área tem sua prioridade e, por isso, prioriza recursos para desenvolver o assunto, etc. Aquele velho problema que a gente sabe que existe, cada um no seu quadrado, e ninguém vendo o todo, a solução do todo. Como é que você vê isso, Douglas? Olha, eu acho que parte um pouco da formação das pessoas, né? Nós, como docentes, a gente tem que ensinar esse assunto. Lá na UFMG, esse assunto está sendo, né, ensinado nos níveis de graduação e pós-graduação. Então, o pessoal que está saindo agora, que está formando, eles têm essa visão integrada melhor do que os que formaram anteriormente, né? Eu acredito. Agora, é importante que as empresas invistam também em treinamentos, né? Então, assim, fazer um treinamento de geometalurgia para todo mundo é importante, para todo mundo saber, né, exatamente como funciona cada área, os KPIs de cada área, os modelos utilizados e como colocar tudo junto, né? Então, assim, para responder rapidamente, né, para o Henrique, precisa de um investimento para educar as pessoas nessa área, né? Eu sou professor dessa disciplina de geometalurgia na pós e de integração minusina na graduação. E tem alunos, né, na pós, por exemplo, que são de diferentes formações, trabalham em diferentes equipes, e é muito legal ver que no final do curso eles têm uma visão melhor, né, do processo. Então, é parte de treinamento mesmo, não tem outra, não vejo de outra forma. Eu poderia acrescentar, né, o Douglas, se você me permite, a visão gerencial também, né? Eu acho que a visão do gerente, integrando isso e trazendo, né, as várias áreas para trabalhar em conjunto, também ajuda muito, quando tem um gerente que tem essa visão do todo e a importância dessa integração. Nós estamos falando de gestão de pessoas, né, gente? Estamos falando de gestão de pessoas. E aí, Douglas, tem uma coisa que eu considero muito simples nesse ponto. Muito simples. O grupo tem que começar pequeno, o problema tem que estar muito bem definido e o resultado esperado tem que estar muito claro. Então, esses 3 pontos, eles são relevantes para a coisa não se perder. É aquilo que eu falei na minha apresentação. Minha apresentação, igual a Vânia falou, muito simples. Nós temos um problema com serpentina, tem uma razão no alumínio cromo, a serpentina está ali, agora a gente sabe o que faz. Ou passa, não passa, estoca, não estoca, guarda, não guarda, manda para teste. E isso tem um grupo de pessoas envolvidas, que vem da mina, vem da usina e vem da geologia. Poucas pessoas, não são muitas, eu falei que, sei lá, nós estamos fazendo um greenbelt em cima, né? Tem trabalho de chem-scan sendo feito, então, ou seja, estamos adicionando as ferramentas aos poucos, né? Porque se pegar também a geometalurgia, botar na cabeça do cara e falar assim, não, você vai ter que resolver isso tudo. Não vai conseguir, não vai conseguir, tá? Então, assim, eu talvez tenha 2 ou 3 casos de sucesso, assim, que eu consegui com geometalurgia na minha vida, que realmente a gente ganhou para a empresa, né? A empresa ganhou, eu vivenciei 3 casos muito bons, parecidos com esse aqui, que assim, começou pequena equipe, petit comitê, problema muito claro e resultado esperado, assim, mais claro ainda, né? E isso as pessoas se motivam, né? Porque o objetivo está claro, você em cima daquele, você traça um planejamento, você traça um plano de ação, você traça as etapas. Então, porque quando você joga assim, faz geometalurgia, né? O cara, né? O modelo de blocos é um processo lá no final, né? Ele é a verdadeira cerejinha do bolo que vocês conseguiram fazer, né?
a Beth fez aí ao longo desse tempo todo no Salub. Isso é um bolo assim completo, né? Então a primeira camadinha dele, a farinha dele, a mistura ali, é realmente escolher problemas específicos. Por isso que eu falo na minha apresentação lá, da gente olhar o processo e falar assim, ó, pô, que se eu mexer naquilo ali, eu ganho taxa. Se eu mexer naquilo ali, eu ganho recuperação. Começa com isso. No final, na hora que você olhar, você vai ver que, por consequência, o seu conhecimento geometalúrgico vai crescer, né? As equipes vão se integrar, vai chamando mais gente. Você saiu do moinho e foi para a britagem. Opa, chama o cara da britagem. Ó, isso aqui é desmonte, né? A gente sabe hoje que o Mine to Mill, né, essa questão de consumo energético e tudo, quanto melhor a gente for em desmonte, melhor nós vamos estar lá na frente no moinho, né? Então, aí você envolve a mim. Então, essas coisas, eu acho que, na minha visão, sinceramente, sim, né, de gestão, ela não pode crescer tudo junto de uma vez, entendeu? Uhum. Escolher muito bem, definir muito bem os problemas e gerir as pessoas com foco muito claro. Quando a gente está numa etapa, como eu estava falando, de desenvolvimento de projeto ainda, né, nas fases iniciais e tudo, normalmente você não tem um problema definido, né? O que você está fazendo é vendo qual que é a vocação daquele depósito, vendo as melhores, né, o melhor jeito de você recuperar e obter o maior valor, otimizar. Sim. Então, o que eu acho, assim, que ao longo desse tempo todo, desses anos todos trabalhando ali, né, na Vale, com geometalurgia, eu diria o seguinte, que primeiro que ela não se concentra em pessoas, assim, por exemplo, não é um grupo de geometalurgia, quer dizer, por exemplo, na nossa área lá nós somos 3 tipos, né, que trabalhamos com geometalurgia. Ela, na realidade, ela permeia por todas as áreas, né, então, quer dizer, tem que ter o geólogo de campo, que é quem conhece o depósito melhor do que ninguém, envolvido, então, quer dizer, você tem que ter o engenheiro de processo ali, que é quem vai fazer os ensaios, quem vai cuidar da mineralogia, para poder, né, trabalhar os dados da forma que... Então, quer dizer, é um conjunto de pessoas. Então, cada um com seu quadrado, vamos dizer assim, né? Mas, assim, todo mundo envolvido, vamos dizer assim. E é uma mudança de cultura, quer dizer, se no início o pessoal no projeto vai assim, ó, quer uma amostra representativa, ao longo dos anos de tanto a gente falar na cabeça que não existe uma amostra representativa do depósito inteiro, hoje em dia as pessoas já falam, não, nem falam em amostra representativa. Então, assim, é um exercício, é quebrar mesmo, né? É uma questão cultural aí, né? E eu acho que esse envolvimento, essa conversa, quer dizer, o trabalhar junto, vamos dizer, é essencial, quer dizer, né? Para poder, a cada momento, se eu estou falando de flotação, eu tenho que sentar do lado do engenheiro e entender, ele vai me dizer, e eu, né, juntamente ali com o geólogo. Então, é esse trabalho conjunto, né? O treinamento maior que tem é esse, é o trabalhar junto. On job, exatamente. E pegando o ponto da amostra, desculpa aqui, Vânia, rapidinho, o ponto da amostra representativa, Elizabeth, eu concordo muito com a frase que o Douglas falou na apresentação dele, da gente olhar o sequenciamento. Eu acho que a amostra, principalmente anual, né, e aí começar a caminhar para plurianual e tudo, isso dá para fazer sim. Dá para compor através do fluxo de sonda e tal. Isso é muito legal, viu, Douglas? Eu tive outra experiência, que eu fiz um modelamento desse jeito, em termos de sequenciamento, ficou muito bacana. Então, você via, a mineralização, inclusive, era do tipo assim, pine tree, né, árvore de Natal, então você via que tinha anos realmente que era quase só estéreo, sabe? Assim, você não passava pelo minério, né? Então, isso para o depósito, esse conhecimento que veio do modelamento, né, geometalúrgico, foi muito importante. Então, assim, concordo com você também, Beth. É isso mesmo, quer dizer, o conhecimento que se adquire no processo é o grande ganho, talvez muito mais do que os resultados pontuais no final. É o que você ganha ao longo desse trabalho em conjunto, né? Todo mundo conhecendo a sua área e como impacta a outra área, como é que é a visão do todo. Isso talvez o grande ganho desse trabalho de geometalurgia. Uhum. O Hélio Cardoso, que também é outro componente da nossa comissão, manda parabéns para os apresentadores, é fato. O Alex faz uma outra pergunta para o Seabra. Também parabéns pela sua apresentação, Seabra, o exemplo prático da aplicação da geometalurgia. A minha pergunta se refere ao desafio do nível técnico exigido para esse tipo de trabalho. Como desenvolver e motivar as equipes para atingir esse nível de conhecimento e mantê-lo na empresa? Olha, como eu falei no começo, eu tenho até uma brincadeira, eu tive 2 colegas aqui na usina, muito, assim, 2 meninos muito legais, o João Maia e o Heitor, né?
que permitiu uma relação extremamente profícua. O que eu digo profícua? A transparência em cima. Então, assim, a gente tinha transparência no que estava sendo alimentado e eles muita transparência no que estava tendo resultado na usina. Né? Tivemos a parceria da mina o tempo todo, né, suportando aquela chatice da geologia. Esse material agora não, agora é esse, agora é esse, agora é esse. Isso realmente, para o engenheiro de Minas, né, para quem está lavrando, não é fácil. Não é fácil, né? Taxa de britagem, às vezes, fica comprometida, né? Então, respondendo de forma, assim, bem clara, colocando inicialmente todos os problemas que, uma vez que a gente tem uma operação rodando e a gente tem um problema dentro da operação, aí é diferente do que a Beth colocou, a gente sabe onde a gente mexer, qual é a consequência. Então, por exemplo, sentar todo mundo antes e falar, gente, um teste com um material desse, um período que nós vamos ter que passar com um material desse, nós talvez vamos perder recuperação, nós talvez vamos perder taxa de alimentação, nós vamos perder... Então, ter clareza das perdas e saber o momento de ganhar para ter a recuperação. Então, assim, o principal é não se derrotar diante do problema. Nossa, eu tenho uma serpentina, eu vou ter que jogar fora, esse material não passa. É encarar ele de frente, viu, Alex? Assim, é encarar o problema de frente, né? Você vê que a gente foi a campo a primeira vez, não, o problema está na textura da rocha, o dunito é mais serpentinizado, piroxenito não é e tal. A gente foi a campo, mapeou as feições, não, os tipos estão muito claros, mas cadê a serpentina? Não, vamos mapear as falhas. Na hora que mapeou as falhas, a gente encontrou o indicador. Então, manter a equipe o tempo todo, assim, você resolveu o problema? Então, qual que é a causa raiz? Qual que é? O que é isso? O que é? Então, essa questão de manter motivado, manter o trabalho aceso. Reuniões semanais são importantes, encontros presenciais, ida na usina do geólogo, ida do cara da usina na mina, um entender o problema do outro. O cara da mina ir lá na usina e olhar, falar a flotação, olhar o espessador lá, falou, olha, rapaz, é isso. Sabe? Então, assim, essa vivência conjunta e a perseguição do problema o tempo todo de forma muito transparente, ela certamente tem sucesso, tá? Agora, quanto à retenção de profissional, o mercado de mineração, ele varia ultimamente no mundo de acordo com a China, né? Então, assim, aí esses picos da mineração vão sempre acontecer, né, Alex? E a gente tem que acostumar com isso, né? Espero ter respondido aí. Com certeza. Bom, o Diemilson pergunta para a Elizabeth, na etapa de cominuição, qual a granometria me permite um melhor resultado? Eu imagino que ele quer se referir no salão, né? E qual software faz esse tipo de simulação? Achei que eu estava no mudo, mas não estou, não. Como é que é o nome, Ednilson? Diemilson. Bom, a granometria para o Salobo, né, se é isso mesmo que eu entendi a pergunta, né, quer dizer, o P80 para melhor recuperação é 106, né, 106 micro, né? E qual que é a outra pergunta, Vânia? Se foi usado um software para encontrar esse ponto ótimo. Esse P80? Esse P80. Eu acredito que não. Porque foi na minha época. Não, é isso que eu ia falar. Isso já vem, né? Na verdade, foram muitos ensaios, né? Foram muitas madrugadas. Muitos de liberação, muitos ensaios. De liberação, e a gente chegou num P80 que dava um teor de concentrado que era aceitável pelo mercado, com a recuperação máxima que a gente conseguia naquela granometria. Então, o Edmilson, essa definição foi feita na década de 90, então foi feita na base da Vânia aí, né, Vânia? Na base do suor, sem simulação. Tem uma pergunta aqui sobre se pode usar essa abordagem geometalúrgica no tratamento de escória de chumbo. Eu não sei se é possível ajudar o Leonardo, porque a escória de chumbo é um processo metalúrgico, né? Já perde toda aquela abordagem da geologia, mas talvez a integração, né, das várias disciplinas que é conseguida na geometalurgia seja uma base para ele tentar fazer essa reciclagem de bateria, a reciclagem do chumbo. O Wellington, que bom ver o Wellington aqui. Ele faz uma pergunta que é para o Valdomiro, se pode ter um curso em company. Vamos conversar, Wellington. A
Ana Paulia. Parabéns aos palestrantes. Seabra, eu não conheço o processo metalúrgico do níquel sulfetado, mas pela experiência do níquel naterítico, a hidratação da serpentina não poderia ser também um fator de impacto na flotação? Com certeza, o PPC sofre muita perda por calcinação desse tipo de material, e isso certamente, além de trazer problema, esse tipo de propriedade está associado à contaminação de outros elementos, que são solúveis, por exemplo, dentro do ambiente da flotação. Então, você está coberta de razão. Nesse sistema hidratado, além do problema natural da hidratação dentro da flotação, né, vamos dizer, temos critérios convencionais, existe um problema aí associado a outros elementos ainda que se associam nesse sistema hidratado, que, assim, para a gente da indústria da operação, sujam demais o processo, né? Então, realmente, a hora que você vê o seu espessador lá, né, muito sujo, é a hora que as calhas não estão funcionando legal, com certeza isso é um problema, e a gente tem ciência disso. É isso, está correto. Boa tarde. A Júnia, ela manda um comentário adicional, que ela concorda com o que nós conversamos, mas que a gente precisa de achar um modo de provar que o estudo geometalúrgico vale a pena. Eu acho que todas as vezes que ele foi bem feito, ele se mostrou muito, muito importante para o resultado financeiro, econômico, né? E também de outros tipos de resultado. A Mônica pergunta, sabendo da importância da geometalurgia, todas as equipes envolvidas contribuem para o bom desenvolvimento do projeto. Parabéns a todos pela apresentação. O Henrique, de novo, para qualquer apresentador, vamos ver então a pergunta dele. O que eles acham melhor? Um teste expedito e rápido que demanda pouca amostra e que fornece informações que ajudam a indicar o desempenho da mesma, ou testes mais complexos, que demandam mais amostra e tempo, e que fornecem resultados mais próximos da prática industrial? Quantidade versus qualidade. Nós já conversamos sobre isso no nosso petit comitê. Eu vou pedir ao Douglas para começar, e se os outros quiserem complementar, fiquem à vontade. Olha, eu acho que fazer teste simplificado, com menos amostra, um custo mais baixo, mais rápido, é melhor, né? Porque eu vou ter uma visão espacial de como estão os materiais, né? E entendendo, esse material é mais competente, esse não, né? Eu consigo trabalhar melhor a blendagem, o planejamento. O teste completo, ele demanda mais amostra, é demorado, é mais caro, e se eu tiver poucos testes completos, eu não consigo fazer muita coisa, não consigo nem interpolar, nem ver espacialmente, né, porque eu tenho poucos dados. Esses testes completos foram desenvolvidos através de amostragem da planta. Então, você amostra a planta, pega o teste, pega a amostra, faz o teste, e aí o desvio entre o teste, né, o modelo, e a planta realmente é pequeno, né? Mas em termos assim de planejamento, vamos falar, esse teste não ajuda muito, porque as diferenças relativas são mais importantes, do meu ponto de vista. Alguém quer complementar? Beth, Seabra? Pode ir, Beth. Não, eu só queria comentar, assim, eu concordo com o Douglas, assim, né, na etapa de variabilidade, o que a gente quer é isso, né, esse modelamento e tudo, mas os testes maiores, mais completos, eles acho que tem um momento deles, né, quer dizer, ele tem a importância, até mesmo, por exemplo, para tornar bankable, né, como disse, tem uma auditoria, muitas vezes o pessoal, às vezes, pode não acreditar naqueles testes indicativos, então ele precisa de ter aqueles resultados aí mais complexos, robustos e tudo, que poderiam ser feitos, por exemplo, né, numa segunda etapa, vamos dizer, né? Quando você está fazendo aí uma amostra por ano, no primeiro ano, você pode fazer uma amostragem maior e fazer esses tipos de ensaios. Então, eu acho que são complementares, sabe? Assim, tem um momento para cada um. Bom, gente, nós já temos que caminhar para o término, agora que eu estou vendo aqui que nós já expiramos o nosso tempo. Alguns amigos que mandaram parabéns, a Beatriz Vieira mandando
parabéns, que ela que é uma grande profissional da parte de geometalurgia, né? É uma honra, viu, Beatriz, ter você aqui como nossa participante, assistente do nosso trabalho. Bom, eu vou, então, né, infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Temos mais perguntas a fazer, mas, né, agora é o tempo, agora é o nosso tempo, que é o recurso mais escasso. Eu queria fazer um comentário. Às vezes, a gente, quando vai num concerto, a gente vê um pianista tocando uma música, e o que ele toca parece muito simples ele é um virtuose, né, daquilo que está mostrando para a plateia. Eu queria dizer para quem nos assiste que nós estamos na frente de 3 virtuosos, né? O que vocês apresentaram, cada um em 20 minutos, é o resultado de muito estudo, de muito esforço e de muito trabalho. Então, eu sou muito honrada de ter vocês aqui nesse webinar para apresentar para os nossos assistentes, né, participantes, o trabalho que vocês é a cereja do bolo de tantos anos de trabalho e que vocês compartilharam conosco de uma forma tão generosa. Bom, eu agradeço demais, agradeço a ABM essa oportunidade de fazer esse evento. Queria dizer para os que estão nos assistindo que a ABM ela precisa de ser fortalecida, então eu quero encorajá-los para que participem da ABM, vejam os outros webinars que nós vamos estar divulgando para vocês em futuro próximo, né, à medida que a gente conseguir conceituá-los, então eu espero vê-los em outra oportunidade e também na ABM Week, que é o nosso grande evento, é um evento anual, que vai ser, esse ano ele foi adiado em função da pandemia, ele foi então postergado para junho do ano que vem, de 7 a 9 de 2022, de junho de 2022. E os trabalhos estão estamos aceitando trabalhos para serem apresentados. Então, vocês que nos assistem, vocês que são da área, são bem-vindos em submeter trabalhos. Com isso, então, eu já me despeço, agradecendo a todos os participantes. Nós tivemos 100 participantes. Para mim, foi o nosso webinar. Vocês estão sem a conexão da Vânia também? Acho que a Vânia travou, né? Perdeu, acho que sim. Gente, muito obrigado, viu? Obrigada a todos aí. Agradecer a vocês também, um abraço. Bom, tchau, gente. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada, Seabra, Douglas e Beth. Um beijo para vocês. Beijo a todos. Obrigada. Tchau.